Adalberto Generoso, natural de São Paulo, cofundador da Iapoli, ator por formação, minha única formação, de verdade. Fui jogador de basquete, sou natural de São Paulo, nasci aqui em São Paulo, mas a minha adolescência foi em Diadema, Grande ABC. A minha família é de Minas Gerais e parte de São Paulo também, do interior de São Paulo. Pai da Maria Flor. E esse sou eu. Como eu falei, o meu foco era ser ator, então eu estava num momento de capacitação contínua de teatro, mas também trabalhava e tive contato com o desenvolvimento de software muito cedo, desde os 15 anos. Então foi um processo natural, desde a época que eu fiz processamento de dados no ensino técnico. Foi um processo natural procurar empregos dentro dessa área. Meu primeiro emprego, efetivamente, foi ser gandula numa escola de tênis em São Paulo, no Itaim, no Play Tênis. E depois disso, fui buscar realmente uma oportunidade para trabalhar na área. Fui trabalhar numa ONG chamada Alfabetização Solidária, que é uma iniciativa da Ruth Cardoso, na época. Hoje eu acho que chama só AlfaSol. E foi um momento de transição também de vida, porque eu saí da casa dos meus pais, que tinham acabado de se mudar para São Caetano, e eu vim morar na região da Paulista. E o custo de vida é extremamente desproporcional, realmente é tudo muito mais caro nessa região. E foi aonde eu tive que começar a estar mais atento e entender como eu estava lidando com as minhas finanças. Coloquei tudo numa planilha financeira para ver o que eu estava ganhando e quanto eu estava gastando, e vi que aquilo não era o suficiente para mim. Eu não tinha um domínio em Excel na época, então eu resolvi desenvolver o meu controle financeiro. Já que eu era desenvolvedor, eu gostava de fazer essas coisas. E na época se usava muito Flash. Flash era um recurso de animação que era muito usado e difundido na internet na época. Então eu fiz um sistema que permitisse que eu colocasse minhas despesas, minhas receitas, e com gráficos animados eu pudesse enxergar onde eu estava investindo ou gastando mais dinheiro versus o que eu ganhava. Trabalhava na alfabetização solidária e eu levei isso para o pessoal da minha área, para eles verem de forma muito espontânea, falar, uma coisa que eu estou fazendo pessoalmente aqui na minha vida pessoal. Todos adoraram e me provocaram, falaram, cara, bota isso na internet, coloca isso aí de um jeito que a gente possa fazer cadastro para a gente também poder usar. E nessa época eu lembro que tinha disponível o domínio controlefinanceiro.com. Comprei esse domínio, botei esse sistema para rodar, e aí, resumidamente, entre 2007 e 2011, a plataforma, o site, teve 1,3 milhão de usuários cadastrados utilizando a plataforma, e foi a tese inicial para a construção e criação do Guia Bolso, que hoje é uma plataforma, é uma fintech extremamente conhecida. Empreendedorismo foi uma consequência com essa questão do controle financeiro e do Guia Bolso. Comecei a visitar temas que não eram comuns para mim, inclusive empreender. Eu sempre fui uma pessoa que sempre pensou em ter um negócio próprio, mas eu não chamava isso de empreendedorismo, eu chamava de ter negócio próprio, ser dono do meu próprio nariz. E com a experiência que eu tive do controle financeiro, eu comecei a entender e ter acesso a outras informações e ter acesso a conhecimentos que me permitiram entender que eu poderia fazer outras coisas, multiplicar esse tipo de iniciativa. Na sequência, eu trabalhei no UOL, e no UOL eu entendi que tinha uma demanda não atendida no mercado de agências digitais. Estou falando de 2009, 2010 mais ou menos, onde começou o boom de marketing digital. Não tinham agências atendendo, agências amplamente falando, agências suficientes para atender o tamanho da demanda que estava surgindo. E aí eu tive uma agência de publicidade, que foi por 8 anos mais ou menos, onde eu fui diretor de tecnologia, e tive uma imersão absurda em marketing, e consequentemente marketing digital, e usando a tecnologia, conceitos de tecnologia a favor do negócio. Então foram 8 anos onde eu pude juntar 3 temas que são extremamente polarizados. Quem entende de negócio normalmente não entende tecnologia e vice-versa. Inclusive quem entende de marketing tem muito mais a ver com negócio do que necessariamente tecnologia. Mas hoje a gente está vendo cada vez mais que não existe sentido essa polarização e as coisas são mais multidisciplinares. Então, com essa agência, entendi uma demanda de mercado
que a Iapoli veio a suprir depois, que é justamente os nossos clientes, que eram grandes clientes na época, não saberem nem onde estava o logotipo, onde estavam peças publicitárias das quais a gente produzia para eles. Então comecei a entender que empresas globais tinham uma carência por algum tipo de gestão e governança de materiais que um Dropbox, um Google Drive nunca resolveria. Afinal de contas, estamos falando de dezenas de milhares de colaboradores internos, externos, pessoas que não necessariamente trabalham na empresa consumindo esses materiais. Bom, se na época que eu tive minha agência, tô falando aqui de 10 a 20 grandes clientes tinham essa dor, falei, poxa, tá na hora de eu dar um próximo passo, pegar o que eu aprendi lá atrás com o controle financeiro e aplicar agora num outro produto. Antes de sair da agência e abrir de fato a Iapoli, no meio do caminho, com a venda da minha parte da agência, eu fui convidado para fazer parte do Chef Time, que é uma food tech que foi adquirida pelo grupo Pão de Açúcar, e fiz parte dessa gestão, eu fui CMO, justamente no momento que estava se preparando para uma venda para uma grande corporação como era o GPA, o Grupo Pão de Açúcar. Então participei desse processo, dessa venda. A Iapoli já estava sendo conjecturada, estruturada para ser uma empresa nesse meio do processo, e nessa transição do Chef Time, na minha saída, foi aonde ganhou força e realmente entrei de cabeça no negócio. Dia 7 de junho de 2018, a Iapoli virou uma empresa constituída, com CNPJ e tudo. E aí, daí para frente, foi um processo contínuo de uma empresa embrionária até se tornar uma early stage como ela é hoje, pré-scale up. Eu joguei basquete por 9 anos e achei que ia ser o próximo Michael Jordan. Não aconteceu. É muito difícil você abrir mão de algo que você vem construindo há muito tempo e você olhar para um cenário do qual você tem que começar tudo de novo. Então deixar de ser um jogador de basquete, abrir mão, aceitar que eu tinha que ir para o mercado e ser uma pessoa, um profissional convencional e não um atleta de alta performance, foi o meu primeiro frio na barriga. Então isso eu gosto de falar bastante sobre esse exercício, porque eles aconteceram várias vezes, e isso tem tudo a ver com o perfil de um empreendedor que lida com situações incertas e tem que tomar decisões nessas situações. Então, meu primeiro grande exercício como empreendedor foi deixar de ser jogador de basquete. Depois disso, optar por sair de uma empresa, uma organização como o Universo Online para abrir uma agência. Isso também mexe com um senso de estabilidade, por mais que eu não acredite nesse senso, mas existe um senso de estabilidade, e você abrir algo novo que depende só, única e exclusivamente de você. Então, aos poucos, esse lado empreendedor foi ganhando cascas. Mas eu considero que hoje o momento mais difícil foi sim a transição do final da agência, passando pela Food Tech, onde eu tive a oportunidade e foi oferecido um cargo de alto executivo para mim dentro do Grupo Pão de Açúcar, nessa compra do Chef Time. E foi exatamente na mesma época que eu descobri que ia ser pai. E caso eu não aceitasse, eu não ia receber 100% da minha saída da startup. Então, tinham muitos contras nessa conversa para eu não aceitar uma estabilidade vindo do GPA, receber uma porcentagem, uma fração daquilo que eu tinha planejado dentro de todo o cenário da venda, da participação da startup, e ainda por cima indo para um outro cenário incerto, que era o início da Iapoli. Eu diria para você que esse foi o pior momento. O pior momento porque ali tenho que assumir que a minha talvez a arrogância ou autoconfiança desproporcional fez com que eu entendesse que eu tinha que arriscar tudo que eu arrisquei para que a Iapoli, alguns anos depois, pudesse provar que ela era a minha decisão correta. Ou seja, tudo cenário incerto. A gente toma decisões baseadas principalmente na nossa autoconfiança. Se você perguntar se eu voltaria e faria tudo de novo, com certeza. Mas eu acho que sempre vou considerar que esse cenário foi um cenário extremamente delicado. E ainda mais porque
A Iapoli é uma empresa nova, mas o exercício de criar algo novo não era um problema, mas eu tinha acabado de descobrir que ia ser pai. Isso era novo para mim. E a partir dali, qualquer decisão não influenciava mais única e exclusivamente a minha pessoa. Então, foi difícil, cara. Mas estamos aqui. Eu vim, como eu falei, de Diadema. Diadema na divisa com Jardim Miriam. Alguns talvez conheçam, que eu possam ver, Zona Sul de São Paulo. É uma região simples, é uma região onde é uma comunidade, as pessoas são bem mais simples e pobre. Vim de um cenário onde eu tive poucas referências do que é ter acesso às coisas. Eu, enquanto homem branco, cis, talvez já tive muito mais facilidade que os meus amigos que vieram da mesma origem que eu. E isso é algo que sempre me incomodou. Então, eu sempre enxerguei que alguma iniciativa da qual eu pudesse desenvolver, pudesse fazer com que as pessoas que vieram das mesmas origens ou origens parecidas com a minha, ou talvez pior, possam ter as mesmas oportunidades e se tornarem empreendedores, criar outras oportunidades para outras pessoas também. Então eu enxergo a Iapoli como um mecanismo um potencializador da sociedade. Não olho a Iapoli como um viés de uma empresa da qual eu quero ser unicórnio e multimilionário. Eu olho a Iapoli como uma empresa que as pessoas que estão entrando têm a oportunidade também de ter uma trajetória, se não igual, talvez melhor do que a minha, mesmo que venha de situações mais difíceis, mais restritas financeiramente ou de oportunidades. Então a Iapoli para mim hoje ela é uma empresa que ela dá e cria oportunidades. De forma secundária, o propósito é fazer gestão e governança de ativos digitais para grandes corporações, mas primeiro vem as pessoas. A minha primeira viagem internacional, a primeira vez que eu viajei de verdade foi com 27 anos, que eu fiz um mochilão pela Ásia com alguns amigos meus. E 27 anos, quase 30 anos, foi quando a minha cabeça abriu para o mundo e eu entendi que não necessariamente você precisa ser rico para você viajar e conhecer o mundo, mas ao mesmo tempo você tem algumas questões de consciência financeira, posicionamento, escolhas de vida que influenciam e te proporcionam a você poder fazer isso. Você pode ir para hostel, você pode dormir em sofá na casa dos outros e você vai ter boas experiências do mesmo jeito. E foi o que aconteceu comigo. E depois que eu fiz essa viagem, eu voltei pro Brasil e falei, cara, um dia eu vou criar alguma coisa que seja muito no sentido de ajudar as pessoas a terem essa experiência que eu tive e também permitir que elas reverberem isso pra frente. E eu tinha assistido um filme chamado Into the Wild, Natureza Selvagem, e na época o Supertramp, não lembro o nome do menino, mas ele leu 2 livros, ele estava lendo 2 livros, e um dos livros era do Tolstói, sobre a constituição de uma família, a moralidade que tinha por trás disso, e comecei a buscar referências de que o meu próximo negócio teria que ter alguma coisa a ver com Supertramp, ou com o filme, propriamente dito. Mas é um tema muito difundido, foi muito difícil encontrar. Mas nessa desconstrução, cheguei no Leon Tolstói, que foi uma das inspirações dele, descobri onde o Tolstói nasceu, morou, escreveu inclusive Guerra e Paz e Ana Karenina, que é a Yasnaya Poliana. Lendo muito, chegou um momento que eu juntei Ya com Poliana, Poli. Juntei essas duas partes, as duas palavras, saiu Iapoli, comecei a procurar na internet, não encontrei nada. Eu falei, esse é o nome. E ele tem uma pronúncia fluida, então Iapoli tem bastante vogal, achei bacana. E no fundo essa desconstrução toda tem a ver com o que eu imagino que a Iapoli tem que ser, uma empresa que cria oportunidades. E de forma secundária ela é e será a melhor plataforma de gestão de ativos digitais do mundo. Acho que a primeira empreendedora que eu conheci foi minha mãe. Minha mãe foi sacoleira. Ela comprava roupa no braço, se eu não me engano. Grávida do meu irmão, comigo com 5 anos de idade, andando com 2 sacolas, vendendo roupa pelo bairro, lingerie. Vi muita mulher trocando lingerie com 5 anos de idade. E porque eu tinha que acompanhar ela não tinha onde deixar, ficava com ela depois da escola e participei de todo esse processo. Então,
falar de cenário de incerteza, dificuldade, de instabilidade e ter que se virar com o que tem na mão, pode dizer que ela foi minha primeira referência, talvez a melhor. Eu, enquanto ainda jogador de basquete, tive muito apoio dos meus pais. Meu pai sempre correu para cima e para baixo, levava, acreditava, brigava com o juiz, brigava com a técnica porque queria me ver jogando. Então tudo isso construiu, eu acho que a minha formação base para eu me tornar um casca grossa hoje e conseguir lidar com essas coisas. Tive uma técnica nas categorias de base, Fernanda, e ela era uma pessoa de 1,55 m. Se eu tiver errado, Fernanda, me desculpa, por favor. Mas ela era muito baixinha e, cara, ela realmente fazia a gente lidar com uma questão que eu acho que eu tenho muito hoje, que é bril. Ter bril. Você querer fazer bem feito. Você querer... Você tá com tesão de fazer aquilo. Na época era pelo basquete. E o brio somado da forma como minha mãe lidava com as incertezas, meu pai ali fomentando que eu desse o meu melhor. Acho que isso tornou minha base. Somado ao bullying que eu sofria na escola. Bullying não é bom, mas é um negócio que dá casca também. Então eu posso dizer com muita segurança que a inteligência emocional partiu daí. Muito. E ser empreendedor é isso, na minha opinião. A capacidade da gente não espanar ou não fugir de temas difíceis, polêmicos, decisões, mesmo que você não tenha parâmetros ou não tenha referências de como que você tem que lidar com aquele tema, mas você tem que tomar uma decisão. E você tem que estar seguro de que você está fazendo o melhor daquele momento para aquilo. Depois dessas pessoas que eu comentei que foram a minha base, minha técnica, minha mãe, meu pai, tem outras pessoas muito claras assim na minha mente que me influenciaram demais. Desde o CEO do Guia Bolsa, Thiago Alvarez, que foi uma pessoa que realmente abriu minha cabeça para temas que até então eu não visitava. Eu tinha uma certa dificuldade em enxergar, além de questões técnicas, começar a enxergar do ponto de vista de negócio como as coisas funcionam. E ele teve muita habilidade. Considerei ele o irmão mais velho por muito tempo. Apesar da gente ter se afastado nessa jornada do Guia Bolso e na nossa jornada, enfim, como empreendedores, é nítido assim, não tem como eu deixar isso de lado. O Alex Takayama, que foi meu gerente na alfabetização solidária, ele foi para mim uma referência do ponto de vista de gestão de pessoas. Ele tinha uma unidade, ele conseguia manter a unidade, a consistência da nossa equipe unida. A gente, apesar de os perfis serem muito diferentes, ele sempre teve essa capacidade de ser uma boa referência, a gente admirar ele como pessoa e como profissional, e ao mesmo tempo ele conseguia manter essa união e a forma fluida como nós trabalhávamos na época. Quando eu comentei sobre a minha decisão de não ficar no Chef Time na compra do grupo Pão de Açúcar, que foi uma das decisões mais difíceis que eu tive, é muito bom hoje eu poder olhar o que está acontecendo e comparar com aquele momento, que é onde a gente vê as escalas, né, como as coisas estão evoluindo. Eu diria que o medo disso ser ou não um negócio já passou. Já é uma empresa constituída, envolve pessoas, não são poucas, elas acreditam nisso e as coisas não dependem mais necessariamente da crença de que isso vai dar certo. Já dá certo. O que nós agora começamos a atuar é qual é o nosso impacto perante os clientes e as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas, colaboradores, familiares, clientes. E também, obviamente, dado que a gente é uma startup, faz parte de um jogo, de uma dinâmica de venture capital, entender até onde somos capazes de chegar, até onde podemos valorizar esse negócio como um todo. E dentro disso vem outros desafios.
como que a gente reparte esse bolo, como que a gente passa autoridade para o mercado com a nossa estrutura e com as nossas crenças de que nós somos bons no que nós fazemos. Então, eu diria para você que o senso de que isso é algo incerto passou e estamos vivendo um momento do qual nós estamos aceitando de que nós somos autoridades no assunto. E esse é um bom momento, que é um momento que a gente está criando a nossa autoconfiança. Isso é bem bacana. E ela reverbera em todo mundo que está atuando junto. Diria para Adalberto, faça tudo o que você fez de novo, mas contrate um bom advogado. Tenha um bom advogado do teu lado. Isso é muito importante. Nessa nossa experiência a gente vai aprendendo. E normalmente a gente aprende mais pelo erro do que pelo acerto. E a gente pode melhorar e nos blindar de determinadas coisas quando a nossa ingenuidade, a nossa imaturidade perante a questões legais, a decisões que a gente toma ou se compromete, quando a gente faz de forma mais pensada, quando tem um terceiro nos apoiando, falando caminhos e o que pode reverberar entre uma coisa e outra. Ser empreendedor é assumir riscos. A partir do momento que você assume risco, virão problemas. Por mais que você tenha, no caso eu, possa prosperar demais com a Iapoli lá na frente, teremos reverberações positivas e negativas. E a gente tem que minimizar os erros. Eu, enquanto empreendedor, e as pessoas que estão na Iapoli, acreditamos que o senso colaborativo é o que nos move, é o que faz a gente evoluir. Não à toa que um dos nossos maiores parceiros é a Darwin e a gente junto tenta potencializar esse poder de colaboração. Então, seja como mentor, seja como o próprio produto, as pessoas que estão envolvidas, a nossa comunidade, acreditamos que a gente só está evoluindo e prosperando porque as comunidades, as pessoas, as instituições envolvidas ao nosso redor têm o senso colaborativo. Então, isso funciona tanto para nós enquanto startup, como eu acredito enquanto sociedade também é o mesmo senso que a gente tem que ter com as coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia, com os nossos amigos e familiares. Então, a colaboração, o senso colaborativo, ele é fundamental para que as coisas possam evoluir. E é onde a gente atua com a Darwin e está super legal essa parceria. A Iapoli é uma plataforma de gestão de ativos digitais, onde ativo digital é todo e qualquer tipo de material digital que uma grande corporação precisa gerenciar, distribuir e que precisa ser consumida tanto pelos colaboradores internos quanto colaboradores externos. Usando o exemplo da Havaianas, que é o nosso cliente global, imagina quantas pessoas envolvidas em diversas áreas que consomem e compartilham e trafegam materiais digitais todos os dias, todas as horas, no mundo inteiro. Não existe um senso de governança para esse tipo de situação, onde a Havaianas já usa a Iapoli e tem total controle de tudo que está acontecendo, inclusive com trilha de auditoria, saber o que está sendo consumido por qual pessoa, qual material, quando, como, quem compartilhou com quem. Esse é o nosso papel e é isso que a Iapoli faz.